Olá, amigos, um bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, né, para você. Eu sou o Fagner Torres, você já deve me conhecer do podcast do Lado B do Rio. Estou aqui para poder, mandar um recadinho para vocês. Essa semana não tem programa por conta do feriado, né, do Dia das Crianças e também do feriado aí de Nossa Senhora Aparecida, para quem é da fé católica, a padroeira do Brasil. Então, por conta disso, a gente não vai gravar o programa nessa sexta-feira, mas eu estou aqui a pedido do Caio Belandi, que é o panelista que mais cuida das nossas redes sociais, aí, que está sempre, né, postando alguma coisa no nosso Facebook e no nosso Twitter, postando esse recado para vocês. Bom, em primeiro lugar, eu tenho alguns recados, né? Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez, a gente sempre fala no nosso programa, mas é sempre bom frisar, né? Agradecer por vocês estarem sempre ligados na gente, no nosso programa, no nosso podcast, nas nossas redes sociais, na página no Facebook, lá do B do Rio, no Twitter, no @Lado B do Rio também. Agradecer por todos os retornos que a gente tem, programa a programa. A gente tem percebido que o retorno é cada vez maior, as pessoas estão cada vez mais engajadas, ouvindo o nosso programa, nossos debates, os convidados que a gente procura levar. Quando a gente não leva convidado também, enfim, as nossas opiniões, né? Agradecer mesmo, de verdade, assim, o podcast, o Lado B do Rio, principalmente para mim e para o Caio, que somos dois jornalistas, né, para todo mundo, mas o Daniel é um economista, enfim, o Alcísio é advogado, estão em outro mercado, né, mas principalmente para mim e para o Caio, que somos dois jornalistas, né, a gente sabe que a mídia no Brasil não é democrática, os meios de comunicação, o funcionário, né, o repórter, o jornalista, ele não tem liberdade de opinião, ele não tem liberdade, né, de se colocar, são meios empresariais, meios comerciais, então o lucro está acima de tudo, acima da própria informação. Então o Lado B, ele acaba sendo esse espaço para a gente, né, de poder colocar as nossas opiniões, a nossa visão de mundo, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, diferente dos meios de comunicação tradicionais. Então o Lado B é mais do que um trabalho, na verdade ele não é um trabalho, cada um de nós tem as nossas ocupações, mas o Lado B é o nosso espaço principalmente de militância, né, onde a gente coloca a nossa visão de mundo, aquilo que a gente acredita, do ponto de vista de uma sociedade mais justa, de uma mídia mais democrática, que eu acho que são duas coisas que o Brasil ainda carece muito, né, tanto de democracia, igualdade social e justiça social e igualdade racial e também de liberdade de imprensa, de mídia democrática independente. São duas coisas que, por mais que ao longo desse período o Brasil tenha avançado em alguns aspectos, ainda falta muito e a gente acredita que de fato só a luta garante que esses direitos e que essas transformações elas de fato sejam implementadas, porque o que a gente vê historicamente no Brasil é o que está acontecendo agora, né? São a cada ciclo de avanços de questões sociais, de direitos humanos, esse ciclo de fato ele sempre é interrompido e volta um período, né, de obscuridade, de autoritarismo e de falta de direitos e de falta de intelectualidade, tudo nesse sentido. Então a gente usa o Lado B do Rio muito como isso, como um lugar de militância, e a gente, por conta disso, né, por conta desse diálogo que a gente consegue travar, não só no programa, mas também com os ouvintes nas nossas redes, eu queria agradecer mesmo de coração o retorno de vocês e principalmente o carinho que a gente tem recebido de cada um dos nossos ouvintes, né? A gente tem percebido que de fato o programa não é um programa qualquer, a gente está de certa forma tocando nos corações e nas mentes das pessoas que nos ouvem, o que na verdade é o nosso grande objetivo, né? Sem a esperança, né? Sem a utopia que nos faz caminhar, como diria Eduardo Galeano, sem a utopia não teria nenhum sentido o Lado B do Rio existir, né? Ele existe justamente porque nós somos pessoas utópicas e que acreditamos que um novo mundo pode ser possível, um novo Brasil pode ser possível, um Brasil mais justo, tolerante, o mais humano, né? Mais humanitário, né? E mais democrático, sobretudo.
Bom, esse é o meu primeiro ponto. O segundo que eu gostaria de falar, o Caio pediu para que eu falasse um pouco sobre a política nacional que está acontecendo essa semana, mas na minha opinião é mais do mesmo. O Romero Jucá lá atrás já deu todo o spoiler do que aconteceria, né? O objetivo de tudo que está acontecendo no Brasil, esse desmonte, né, da política, o desmonte das empresas públicas, esse saque nos direitos dos trabalhadores, tudo isso é algo planejado, milimetricamente planejado pela burguesia, pela alta burguesia brasileira, né, onde está presente aí boa parte da classe política, da classe midiática, da própria classe, né, a classe dominante de uma maneira geral, os grandes empresários, a Fiesp, a Febraban, os bancos, etc. e tal. Enfim, tudo que está acontecendo é algo premeditado, enfim, para poder estancar, como falei agora há pouco, esse momento de bonança, vamos dizer assim, de ebulição, eu diria, de discussão, né, de troca, de modo que o Brasil pudesse avançar um pouco, né, na garantia de direitos mínimos, né, para a sua população, para nós que estamos na base da pirâmide social. Bom, o outro recado que eu queria falar essa semana, né, uma semana importante do ponto de vista histórico, sobretudo para mim, que me considero muito mais um latino-americano do que um brasileiro em si. Eu sou, né, eu costumo dizer que eu sou da América do Sul, eu não sou do Brasil. Essa semana, aniversário de 50 anos do brutal assassinato de Ernesto Che Guevara, uma inspiração para qualquer pessoa que não se deixe levar pela mídia de direita e que tenha sonhos e aspirações da construção de um novo mundo, né? Construção de uma sociedade mais igual, né? Onde as pessoas sejam respeitadas como seres humanos, né? A pessoa Che Guevara, um médico, fotógrafo, escritor, jornalista, revolucionário, militante, que sonhou que um dia a América Latina deixaria de ser subserviente ao Império, né, ao Império Americano e à Europa, com o seu sonho de unir a pátria grande, né, como a América do Sul e a América Latina, de fato, ela é conhecida, acabou sendo brutalmente assassinado a mando do governo estadunidense lá em 9 de outubro de 1967. É uma efeméride importante, porque Che Guevara, por mais que tenha 50 anos morto, é uma das figuras que estão mais vivas, vamos dizer assim, né? Porque cada ser humano que entende que um novo mundo pode ser diferente, um mundo onde os de cima não precisem explorar os de baixo, ele está sempre presente, né? Pelo menos para quem acredita nesse tipo de, né, que uma nova sociedade é possível. E para quem não acredita também, para quem acha que o mundo é assim, ele também está presente, né? Seja da forma como for, né? Da forma como a mídia o difama e alguns outros setores aí, digamos, menos intelectualizados, o difamam, enfim. E por fim, eu queria indicar um livro para vocês, esse aqui, Bala Perdida, a violência policial no Brasil e os desafios para a sua superação. Um livro da editora Boitempo, que reúne artigos de especialistas, de pessoas ligadas a essa questão de direitos humanos e que debatem a guerra às drogas, essa guerra às drogas que é uma farsa, que nada mais é do que uma guerra aos pobres, aos negros, né, que são homens pretos de farda matando outros homens pretos. Isso vem acontecendo desde o Império, né? Não à toa o Capitão do Mato era um homem preto para poder vigiar outros pretos. A nossa colonização ela foi muito feliz nesse sentido, né? Porque era um objetivo dela e ela conseguiu que isso se perpetuasse até hoje. Então a gente está aí com esse livro discutindo, né? Eu estou indicando esse livro para vocês, um livro que tem colaboração de várias pessoas, né? De vários movimentos, Movimento Independente Mães de Maio, Coronel Ibis Pereira, que é um coronel da PM, que tem uma outra visão de polícia e que colocou
colocou a visão dele nesse livro, Luiz Eduardo Soares, que foi secretário de Segurança no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, né, Vera Malaguti, que é uma pessoa intelectual respeitadíssima também, que além de ser uma intelectual respeitadíssima, é esposa, companheira de um outro intelectual super respeitado, que é o professor Nilo Batista, uma das maiores instituições do direito no Brasil, né? Então, indicar esse livro a vocês. O feriadão é um bom período para poder colocar a leitura em dia, então mais uma vez está aqui, né? Eu acho que não é difícil encontrar aí nas livrarias independentes do Rio de Janeiro, do Brasil, e também na internet, também é bem fácil de encontrar. E por fim, uma outra dica, um filme. Vocês estão acostumados já comigo falando de filmes no nosso programa, então é um filme de 2014 que eu só fui ver essa semana também, que é o Mordomo da Casa Branca, um filmaço, um tiro, um petardo, um soco na cara, né, que fala da história uma história real de um homem negro que foi mordomo na Casa Branca, lá, o centro do poder político dos Estados Unidos, passando por 8 ou 7 presidentes, agora não lembro exatamente, contando a história de como ele vivenciou, ele como mordomo, como pai de família, vivenciou as transformações, ele que nasceu numa plantação de algodão, ainda no resquício do final da escravidão americana, e que por fim, no fim da vida, viu pela primeira vez um homem negro ser eleito presidente dos Estados Unidos, no caso Barack Obama. Então fica para vocês essas dicas, dizer mais uma vez que agradeço muito a companhia de vocês e que espero que dê tudo certo, que semana que vem estejamos juntos novamente, tradicionalmente, lá no site da Central 3 ou no seu tocador de podcast, ou aquele que você tenha instalado no seu celular, né? Dizer que mais uma vez obrigado, um grande abraço a todos, estamos juntos, hasta!